Bem-vindo de volta. Você já pensou no que faria se, de repente, descobrisse que possui a capacidade de se tornar invisível? O que você faria com esse dom? Como o utilizaria? Hoje vamos explorar um filme fascinante de fantasia e ficção chamado Garoto Invisível, lançado em 2014. No início do longa-metragem, somos apresentados ao protagonista, Michele Lenzi, enquanto ele pedala sua bicicleta rumo à escola. A história se passa na Itália, e Michele carrega consigo uma nota de 50 euros, que pretende usar para comprar uma fantasia para uma festa escolar. Ao chegar à sala de aula, ele se senta atrás de sua paixão secreta há anos, Stella. A tranquilidade da aula é interrompida pela chegada de uma policial, Giovanna, que, coincidentemente, também é mãe de Michele. Ela está ali para investigar o desaparecimento de um estudante. Giovanna pede à turma que informe as autoridades caso tenham alguma pista sobre o paradeiro do aluno desaparecido. Após ela sair, Michele começa a sentir um incômodo, seu nariz começa a sangrar, e ele corre para o banheiro. No caminho, ele é abordado por valentões que o atormentam há tempos. Eles o ameaçam com uma arma de paintball, exigindo que entregue todo o dinheiro que tem. Desanimado, Michele volta para casa sem os 50 euros economizados e decide usar o valor restante para comprar uma fantasia. Ele visita uma loja antiga de fantasias e pergunta ao vendedor por algo de super-herói. O atendente lhe entrega um macacão e uma capa, afirmando ser uma roupa de super-herói chinês. Michele não parece muito satisfeito com a escolha, mas acaba comprando mesmo assim. Quando Giovanna retorna do trabalho, encontra Michele sentado no sofá, já vestido com a fantasia, relutante em ir à festa por achar que parecerá ridículo. Ela o elogia, dizendo que ele está bonito, e insiste para que ele vá. Na festa, Michele se diverte e até consegue conversar com Stella, sua paixão. Contudo, em determinado momento, os valentões aparecem exibindo vídeos de Stella caminhando na rua, alegando que as imagens foram encontradas no celular de Michele. Como se ele estivesse perseguindo-a. Envergonhado, Michele corre para o banheiro e se tranca lá dentro. Do lado de fora, seus colegas batem na porta, gritando e zombando dele. Frustrado, Michele deseja desesperadamente ser invisível. Para sua surpresa, assim que pronuncia essas palavras, as luzes se apagam. Na cena seguinte, vemos Michele saltar pela janela do banheiro e correr de volta para casa. No dia seguinte, ele acorda com seu cachorro latindo. Distraído, vai ao banheiro para escovar os dentes. Quando se olha no espelho, fica chocado ao perceber que apenas seu roupão e a escova são visíveis. Seu corpo está completamente invisível. Michele sai correndo pelo quarto, parando em frente a um espelho maior. Ele tira o roupão para confirmar o que está acontecendo, e sua mãe entra no cômodo, ignorando-o completamente. Isso prova que ele realmente está invisível. Quando ela começa a olhar ao redor, Michele rapidamente escreve um bilhete dizendo que foi para a escola mais cedo e o deixa sobre a cama. Ela lê a mensagem e segue para a sala, onde liga para o celular do filho. Michele atende rapidamente, fingindo estar tudo bem. Confuso sobre o que fazer a seguir, ele se veste com roupas de mangas compridas, cobrindo cada parte do corpo, e vai para a escola. Lá, observa Stella de longe. Michele então avista o valentão que tanto incomoda e decide ensinar-lhe uma lição. Ele remove suas roupas e se torna invisível novamente. Durante a aula, ele pega a arma de paintball do valentão e a usa contra a professora, fazendo com que ela suspenda o garoto. Em seguida, Michele invade o vestiário feminino, onde, de repente, uma toalha cai sobre ele, revelando sua silhueta para todos. Nesse momento, seus poderes começam a desaparecer, tornando-o visível novamente. As meninas gritam ao vê-lo ali, coberto apenas pela toalha. No dia seguinte, Michele está na sala de aula quando um psicólogo chamado Basile dá uma palestra sobre saúde mental de adolescentes. Ele explica que 2 colegas de Michele fugiram de casa no último mês, e que é importante entender melhor o comportamento e os pensamentos dos jovens. Enquanto escuta a palestra, as mãos de Michele começam a brilhar, de repente, desaparecem. Felizmente, a aula termina naquele momento, e ele sai correndo antes que alguém perceba sua invisibilidade. Ele corre para casa, cobrindo todas as partes do corpo, e chega ao seu quarto. Lá, encontra sua irmã mais nova, Candela. Ele pede para que ela saia enquanto mantém as costas viradas para ela. Candela, desconfiada, abre e fecha a porta para simular que saiu. Michele, sem se virar para verificar, começa a tirar suas roupas. Quando finalmente se vira, ela grita de susto ao ver que ele não está invisível. Michele tenta acalmá-la, dizendo que seu traje lhe deu superpoderes.
Enquanto isso, na delegacia, o psiquiatra Basile trabalha com Giovanna, investigando os adolescentes desaparecidos. Giovanna insiste que eles podem ter sido sequestrados, mas Basile argumenta que os jovens estão apenas sendo rebeldes, algo normal para a idade deles. Quando Giovanna retorna para casa, Michelle ainda está invisível. Ela conversa com alguém ao telefone, revelando que Michelle é adotado. Ao ouvir isso, ele fica profundamente surpreso e magoado. Decidido a refletir sobre o que ouviu, ele vai até um balanço na praia perto de sua casa. Enquanto balança, Stella aparece e pensa que ele é um fantasma. Curiosamente, ela não demonstra medo e, em vez disso, pede para ser sua amiga. Michelle faz um desenho sorridente na areia para se comunicar com ela. Os dois combinam de se encontrar novamente. Depois que Stella vai embora, Michelle percebe um homem próximo olhando para ele, mesmo estando invisível. O homem então se afasta, usando uma bengala, revelando-se cego. Naquela noite, Michelle visita a casa de Stella. Ela inventa a história de que tem um amigo invisível. Os dois acabam se beijando, mas, nesse momento, os poderes de Michelle começam a desaparecer. Ele foge antes que Stella possa ver seu rosto. Mais tarde, Stella está sozinha em sua aula de ginástica quando, de repente, um dardo tranquilizante atinge suas costas, fazendo-a cair inconsciente. Nesse momento, Michelle, decidido a contar sobre seus poderes de invisibilidade, se dirige ao local onde ela treinava. Quando chega ao prédio, ele vê um homem mascarado carregando Stella. Michelle ataca o homem, e o cachorro morde sua mão. No entanto, o homem consegue escapar com a garota. Mais tarde, a polícia chega ao local e conclui que os adolescentes desaparecidos não estavam fugindo, mas sim foram sequestrados. Stella acorda em um lugar estranho, com a cabeça presa por vários fios. O psiquiatra Basile aparece e começa a interrogá-la. A verdade vem à tona. Era ele quem estava sequestrando os adolescentes. Eles realizam testes nela e, depois, a colocam em uma cela onde estão seus dois colegas que haviam desaparecido. No dia seguinte, Michelle está sozinha em sua casa quando, de repente, o cego que ele viu no dia anterior aparece à sua frente. O homem responde a todas as perguntas de Michelle antes mesmo que ele as faça, como se pudesse ler mentes. Quando Michelle pergunta quem ele é, o homem revela que seu nome é Andrei e que ele é seu pai biológico. Michelle se revolta, acusando-o de mentir. Andrei, então, começa a contar sua história. Ele explica que era um homem comum de uma pequena cidade na Rússia até que uma explosão nuclear devastadora atingiu a região. A radiação matou muitas pessoas e causou mudanças permanentes em outras, alterando seu DNA e conferindo-lhes habilidades sobre-humanas, como voar, telepatia, invisibilidade e muito mais. Essas pessoas eram chamadas de os especiais e foram levadas para um acampamento militar conhecido como a Divisão, onde eram usadas como armas. Quanto mais utilizavam seus poderes, mais fracos ficavam. Outro efeito colateral é que todos se tornaram inférteis, incapazes de gerar filhos. Bem-vindo de volta. É certo que Andrei e a mãe de Michelle eram especiais, e, portanto, gerar novos especiais era algo impossível. No entanto, eles não foram afetados pelo efeito colateral comum da infertilidade e conseguiram dar à luz a Michelle, o primeiro bebê nascido de dois indivíduos especiais. Contudo, assim que ele nasceu, os agentes da divisão tentaram levá-lo embora. Diante disso, seus pais decidiram fugir e conseguiram escapar temporariamente. No entanto, a organização acabou localizando o casal para recuperar a criança. O pai de Michelle possuía o poder de ler mentes, enquanto sua mãe tinha a habilidade de se tornar invisível. Andrei conseguiu escapar com Michelle, mas sua esposa foi morta pela divisão. Sabendo que Michelle não estaria seguro consigo, Andrei decidiu deixá-lo na porta da casa de Giovanna, após ler sua mente e confirmar que ela era uma pessoa de bom coração. Recentemente, a divisão descobriu que o garoto especial realmente existia e começou a sequestrar adolescentes para testá-los, na esperança de encontrar outros como ele. Após ouvir sobre suas verdadeiras origens, Michelle fica chocado. Ele mal consegue acreditar, mas agora sabe que é um deles. Não havia muito tempo para conversar, pois o pescador ao lado deles desconfiou que Andrei fosse o sequestrador e estava prestes a chamar a polícia. Rapidamente, Andrei entrega a Michelle um terno que o torna invisível junto com seu corpo. Em seguida, ele usa seus poderes mentais para apagar as memórias do pescador sobre eles e parte às pressas. Logo depois, a polícia chega junto com Basile. Giovanna revela a Basile que Michelle é adotado, o que faz o psiquiatra suspeitar que ele pode ser o garoto especial. Basile se oferece para levá-lo até sua casa.
Quando chegam lá, Michelle percebe que Basile tem um ferimento na mão no mesmo lugar onde seu cachorro havia mordido o sequestrador de Stella. Ele olha para o homem com desconfiança e tenta fugir, mas não consegue, pois Basile já havia bloqueado as portas, planejando capturá-lo. Michelle corre para outra sala, tira suas roupas e se torna invisível, conseguindo escapar. Basile o persegue. Enquanto estão nas ruas, Michelle encontra o valentão da escola em sua motocicleta. Ele se senta atrás dele e pede que fuja rapidamente, avisando que homens perigosos os pagariam para matá-los. Eles fogem e, ao chegarem a um local seguro, Michelle se revela e conta ao valentão sobre o rapto de seus colegas. Enquanto isso, Stella e seus amigos encontram uma saída de ventilação no teto. Ela consegue escapar enquanto se esconde dos guardas, sobe uma torre e alcança uma luz refletora. Acreditando que seu amigo invisível poderia vê-la, ela faz um desenho de carinha sorridente na luz e aponta para as nuvens. Nesse momento, Michelle vê o rosto sorridente e percebe que Stella está tentando mostrar onde está. O valentão segue a luz, mas, assim que chegam, Stella é capturada pelos guardas. O valentão causa um curto-circuito usando sua arma de paintball. Enquanto isso, Michelle, ainda invisível, entra no local e observa Basile e seus homens monitorando Giovanna e Andrei, que se uniram para encontrá-lo. Então, ele avança, nocauteia um guarda, pega sua arma e ameaça outro, forçando-o a abrir a cela onde Stella e os outros estão presos. Após libertá-los e prender os guardas lá dentro, Michelle se revela aos amigos, que ficam surpresos. Os garotos querem fugir, mas Stella insiste que devem salvar um idoso que ela viu trancado em outra sala. Michelle então vai com ela para resgatar o homem. Mas, ao chegarem, o idoso os engana e aponta uma arma para eles. De repente, Stella fica inconsciente, e o velho revela que possui o poder de controlar as mentes das pessoas. Ele vinha manipulando Basile e Stella para atrair Michelle até ali. Ele então leva os dois para um submarino. Bem-vindo de volta. Eles são colocados no submarino e levados mar adentro. Logo depois, Andrei e Giovanna chegam ao local e encontram um valentão. O navio havia sido programado para explodir em poucos segundos, então eles rapidamente resgatam as duas crianças sequestradas e libertam Basile, que estava preso lá dentro. Andrei invade a mente de Basile e percebe que alguém o estava manipulando. Eles se afastam rapidamente, e logo em seguida o navio explode em 1000 pedaços. De volta ao submarino, Michelle descobre um novo poder, a telecinese. Ele começa a destruir o lugar usando suas habilidades sobrenaturais, eliminando os capangas e salvando a si mesmo e Stella. Finalmente, eles retornam à costa, onde muitas pessoas estão à espera. Michelle se torna invisível na frente de todos, exibindo seus dons extraordinários. Andrei diz a Michelle que precisa apagar a memória de todos, pois a divisão virá atrás deles novamente caso lembrem do ocorrido. Michelle se despede de Stella com um beijo, achando que seria a última vez que a veria. Andrei avisa que vai partir após apagar as memórias, mas garante que sempre saberá quando Michelle precisar dele. Todos retornam às suas vidas normais. A cena corta, então, para um lugar remoto na Rússia. Lá, descobrimos que a mãe de Michelle, que todos pensavam estar morta, na verdade sobreviveu ao confronto. Ela havia derrotado a divisão anos atrás e agora governa como uma líder autoritária. Foi ela quem enviou os agentes para capturar Michelle e trazê-lo de volta. Agora, ela está em guerra contra as pessoas comuns, que enxergam os especiais como aberrações. Um guarda informa que, embora tenham perdido Michelle, eles encontraram sua irmã gêmea, Natasha. Um flashback revela que Andrei fugiu com os 2 filhos naquele dia fatídico. O filme termina com o guarda informando a mãe de Michelle que Natasha foi vista pela última vez em algum lugar no Marrocos, sugerindo assim a possibilidade de uma sequência. O filme termina. Se você curtiu este vídeo, ajude o canal deixando seu like e compartilhando sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.